Bora falar do Flamengo então, que pega o Cruzeiro na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Eudes Júnior, vem pra resenha. Tapete vermelho. Eudes, eu ia falar agora, tapete vermelho pra você, tá? Recebemos uma mensagem assim aqui que a gente tem que te apresentar desta forma, então tapete vermelho pro Eudes Júnior. Boa, Eudes. Eudes, como é que foi aí a atividade hoje? A situação do Diego Alves qual é? Conta aí as informações pra gente. Uma ótima tarde pra você. Boa tarde, Bárbara, Thiago, você que está sempre com a gente aqui no Tá Na Área. Aquela atividade típica, né, de um dia seguinte ao jogo, praticamente os reservas em campo, aqueles que entraram no segundo tempo e também o guerreiro Flamengo, que uma disputa direta pela vice-liderança do Brasileirão, perdeu a vaga para o Grêmio, perdeu, aliás, duas posições, além de perder a vice-liderança para o Grêmio nesse confronto direto. Foi a primeira derrota do Flamengo na Ilha do Urubu, vinha de 4 jogos e 4 vitórias em sua nova casa. O Flamengo agora está em quarto lugar. O Diego, na entrevista coletiva que mostramos há pouco aqui mesmo, está na área, disse que não é objetivo do Flamengo, ninguém pensa que em olhar tão para cima, sem observar o Corinthians, é fazer jogo a jogo, e demonstrou confiança aí na recuperação do Flamengo. Tem um jogo também muito difícil pela frente, depois dessa derrota de ontem na Ilha do Urubu, com aquele gol do Luan, fazendo uma tabela involuntária ali com o Trauco, né? O Trauco, que aliás está suspenso, não enfrenta o Cruzeiro. O Luan que tentou passar a bola ali para o Barrios, a bola bateu no Trauco, voltou para o Luan. O Luan, que para muitos é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, fez o gol da vitória do Grêmio, ele que também já tinha marcado pelo Grêmio contra o Flamengo no Maracanã por campeonatos brasileiros. O Flamengo tem o Cruzeiro pela frente, como eu disse, sem o Trauco, suspenso. Em compensação, tem a volta do Guerreiro, o Guerreiro que volta de suspensão, o Guerreiro que tem 17 gols nesta temporada. Para o Guerreiro é um número impressionante, porque a melhor marca da carreira dele foi obtida em 2013 pelo Corinthians e no ano passado pelo Flamengo, quando ele marcou 18 gols, já tem 17, portanto, em 2017, com certeza será o melhor ano da carreira do Guerreiro em número de gols marcados. É um jogo também muito especial para o Hever. O Hever completou contra o Grêmio 65 partidas com a camisa do Flamengo, tem 4 gols, 3 de cabeça. O primeiro desses gols, e também marcado de cabeça, foi exatamente contra o Cruzeiro, há pouco mais de um ano, a estreia do Hever pelo Flamengo contra o Cruzeiro. Um jogo especial também para o Everton Ribeiro, que foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2013, 2014. O Everton Ribeiro, que aliás tem um gol de placa no Mineirão, local do jogo de domingo, contra o Flamengo com a camisa do Cruzeiro, aquele lance que ele dá um chapéu no adversário, marca um gol que mereceu essa placa no Mineirão. O reencontro dele também com o Thiago Neves, que está no Cruzeiro e, por sua vez, jogou no Flamengo, os dois que foram rivais lá no mundo árabe. O Everton Ribeiro e o Thiago Neves, um jogo muito importante, portanto, para vários jogadores das duas equipes, e mais uma briga direta ali, né, por pontuação na tabela, até porque o Cruzeiro promete brigar também na parte de cima da tabela até o fim, brigar por vaga na Libertadores, exemplo do que acontece com o Flamengo, os dois times ainda pensando no título, apesar da boa vantagem que o Corinthians abriu, são 10 pontos em relação ao vice-líder e agora 12 pontos em relação ao quarto colocado Flamengo, que tem o Corinthians líder e ainda invicto neste Campeonato Brasileiro. O assunto aqui também passou pelo Diego Alves, até o Diego no começo da entrevista coletiva foi perguntado sobre isso, se ele, Diego, servia de inspiração para o Diego Alves. Vale lembrar, né? O Diego Alves está na mira do Tite, já foi convocado para a seleção brasileira diversas vezes e vê no Flamengo uma vitrine, a exemplo do que aconteceu com o Diego, que voltou para o futebol brasileiro e como titular absoluto do Flamengo ganhou vaga na seleção brasileira, foi convocado também mais de uma vez pelo técnico Tite, Copa do Mundo se aproximando, estamos a menos de um ano do Mundial na Rússia e os jogadores de ponta pensam muito nisso. O Diego até disse que o Flamengo serve sim como uma grande vitrine, por ser o clube mais popular do Brasil, por ter um elenco muito forte, estar disputando títulos, e isso deve motivar o Diego Alves, inclusive os dirigentes do Valência. Aqui no Ninho do Urubu ninguém fala abertamente sobre isso, a política do diretor executivo do Flamengo, Rodrigo Caetano, é não falar sobre negociações que estejam em andamento, só quando de fato está já finalizado o processo e durante a assinatura de contrato, inclusive, mas os dirigentes do Valência já falam abertamente sobre a negociação com o Flamengo, citaram inclusive o Flamengo como clube interessado no Diego Alves e dão como certa também essa vontade que o Diego Alves tem de jogar no Flamengo, exatamente para estar também mais próximo da seleção brasileira. Então foi assunto aqui no Ninho do Urubu, durante a entrevista coletiva do Diego, falando sobre o xará Diego Alves, e também lá na Espanha, eu repito, os dirigentes do Valência assumem a negociação com o Flamengo bastante avançada
e especialmente em função do desejo do Diego Alves de defender um clube de ponta do futebol brasileiro que esteja disputando títulos para tentar garantir uma vaga na Copa do Mundo do ano que vem. Tá certo? Thiago, Bárbara, abraço para vocês. Valeu, Eudes. Muito obrigado pelas informações. O Eudes comentando a situação do Flamengo, né? O Diego Alves. Vocês viram essas imagens? Ele treinando com laser e tal. Esse treino acontece lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, com o preparador de goleiros Leandro Franco, e é muito, muito, muito interessante, porque é uma preparação, né, Babi, completamente diferente do que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Aquele laser utiliza o lance de reflexologia, que é reflexo dos goleiros. Olha isso. Olha que loucura, cara. O laser fica atrás, aí ele tem que descobrir, obviamente, onde o preparador está apontando, sem contar o tiro, né? Quando ele dá esse tiro, essa corrida rápida ali para tentar defender a bola. E ele não sabe onde está a bola. Ou seja, é uma equipe dele, né? É um treinamento que ele elaborou para poder melhorar sua capacidade técnica, aprimorar sua capacidade técnica e quem física sabe também, né? Voltar voando para o Brasil. Ele que não estava sendo aproveitado no Valência, né? Estava na reserva. Uma situação também interessante envolvendo essa negociação é que o Flamengo pode estreitar relações com o Valência e como a pedida salarial do Diego Alves é muito alta, né? A gente já falou sobre isso, ele reduziria os salários dele para se enquadrar no padrão do Flamengo hoje, teria também uma possível negociação envolvendo os jogadores da base do Flamengo para o Valência. Então, o Flamengo pode também envolver jogadores hoje da base no negócio com o Diego Alves.